Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Vamos esperar um pouco, o Instagram informa aqui que nós estamos em direto. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Débora. Alberito Vieira da Silva, Cláudia. Boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Vamos falar sobre a relação com o trabalho. Nesta noite, neste serão de quarta-feira. Vamos! Olá, Carla. Bem-vindas e bem-vindos, pessoas mais novas por aqui, pessoas mais veteranas por aqui também. Olá, Sandra, Carla Araújo, Luísa, vão partilhando. Nós temos aqui o nosso compromisso de batermos a nossa meta das 50 pessoas. Eu conto com vocês, né? Porque, na verdade, são muitas solicitações, é muito conteúdo, são muitas notificações. A esta hora também, muitas vezes, são muitos afazeres. Mas em vez, né, de alguma pessoa ficar assim a fazer scroll noutra temática, vamos olhar aqui em conjunto hoje para a temática do trabalho. Vamos olhar hoje, o nosso live vai de encontro a uma área que é estruturante da nossa vida, que é o trabalho, a área profissional. E eu, né, encaixei aqui como uma das temáticas que nós vamos trazer aqui. Na verdade, nós vamos falar mais vezes de esfera profissional, de trabalho, de profissão, de desafios nessa área. Mas eu quis trazer aqui porque foi também um dos temas que ganhou assim na nossa caixinha de perguntas lá nos stories, que ficou, creio que em quarto lugar, não tenho aqui, creio que sim, que ficou aqui, tenho aqui apontado que ficou, creio que, exato, 25% dos votos aqui para a relação com o trabalho. E era com as vendas também, mas eu hoje não vou falar de vendas, ficará por outra altura. As vendas, o medo da exposição, a dificuldade com a exposição, falaremos noutra altura, noutro contexto eventualmente pode vir a live. Mas para já eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esta temática da relação com o trabalho, mudanças e desafios, para onde é que apontam os desafios que mais sentimos na relação com o trabalho. É sobre isso que nós vamos trazer aqui neste nosso serão, incluindo aqui neste nosso ciclo de lives. Começámos no dia 4. No dia 4 de março. Está? Bom, então, família, vão entrando também, vão partilhando. Sandra, Ana Palma, minha querida, um beijo, vamos estar juntas sábado. O Ricardo, Sara Rodrigues, já estivemos juntas hoje, não é? Espero que estejas bem. Bom, Catarina, boa noite Madeira, Temos pessoas novas desse lado, temos pessoas novas, pessoas que seja a primeira vez que estão a assistir a este live. Sim ou não? Será que temos alguém novo? Família, nós temos uma meta de 50 pessoas para nós deixarmos o live gravado aqui no feed do Instagram. E eu gostava muito de deixar este live hoje gravado no feed. Então, nós já falámos sobre a relação entre pais e filhos, com visão sistémica, sempre com visão sistémica aqui. E quem não sabe do que é que eu estou a falar, fique, por favor, porque vai chegar, né? Vai chegar aí essa compreensão, com certeza. Porque ninguém chega aqui aleatoriamente a estes lives. Então, já falámos sobre a relação entre pais e filhos, já falámos como melhorar a relação com o corpo, aí Dia da Mulher, noite do Dia da Mulher, e muitos jantares, muitos compromissos, e quase que batemos a nossa meta, mas não batemos ali por pouco. E então nós fizemos aqui um compromisso, quem estava ao vivo, e nós conseguimos ter, né, o número de pessoas identificadas lá no feed. Por isso é que o live ficou gravado. Se nós não batermos a nossa meta das 50 pessoas ao vivo aqui no live, porque 50 pessoas, Vera? É uma forma que eu, né, podia ser mais, podia ser menos, é um número que eu senti e que não é tanto sobre o número, é muito mais sobre o equilíbrio na dinâmica de troca. Então, quando nós recebemos algo valioso, algo importante, algum conteúdo que pode transformar a nossa forma de olhar para determinados sintomas das nossas relações, nós precisamos de alguma forma retribuir para que nós nos possamos apropriar desse conhecimento, para que ele possa ficar, para que ele possa dar bons frutos, para que ele possa nos ajudar em movimentos que darão lugar a outras decisões, a outras escolhas, a mais consciência que nos ajuda no nosso posicionamento também profissional. Então, nós fazemos aqui este combinado, eu trago aqui este conteúdo gratuito, abrimos de vez em quando algum ciclo de lives, como forma de trazer aqui conteúdo gratuito para o Instagram de valor.
e vocês retribuem encaminhando, aí o aviãozinho aí em baixo, uma espécie de uma setinha aí em baixo no vosso telemóvel, vocês clicam em cima e encaminham para 3, 4, 5 pessoas amigas, para que mais pessoas possam entrar a este live. Eu creio que a relação com o trabalho é uma temática que interessa a todas e a todos nós, a uns mais, a outros menos, mas na verdade nos toca, é uma área estruturante da nossa vida, e olhar para essa área de forma um pouco mais profunda, numa camada um pouco mais abaixo, compreendê-la um pouco melhor, as dificuldades, não é? Para onde é que apontam os desafios nesta área, a tanta dificuldade com as mudanças, que não é só sobre mudança profissional, é muitas vezes mudança de posicionamento dentro do trabalho que nós já temos, que nós já exercemos. Então, eu creio que é uma temática que interessa a todos nós, certo? Por isso eu conto com vocês. Se nós batermos a nossa meta, temos aí a família, né? Alunas e alunos maravilhosos da certificação, do Trabalho da Tua Vida. Já tenho saudades de estar com vocês, vamos estar muito em breve e partilhem, porque na verdade esta missão é minha, mas também é vossa. Está? Vamos lá, para que mais pessoas, porque quando eu não deixo no feed, sempre vem alguém dizer, ouvi dizer, publicou aqui que ia fazer um live sobre tal. Estou à procura e não encontro no feed. Não são muitas as situações que nós não deixamos. É? Às vezes até estamos ali quase a bater a meta e vá por um ou dois e deixamos. Mas na verdade precisa de existir esse compromisso. Então é uma forma de equilíbrio, dinâmica, troca. As mais sistémicas e sistémicos aqui saberão do que eu estou a falar. Por isso nós vamos aqui fazer a nossa parte. Se as pessoas entram, se não entram, se elas se identificam com a Vera, se não se identificam, se gostam da minha aparência, se não gostam, da minha forma de falar, das minhas rugas, etc. De eu deixar cair aqui o fone de vez em quando, de eu falar muito com as mãos, de olhar muito para todo lado, porque de facto, para mim, o natural durante muitos anos não era as tecnologias, pelo menos desta forma. Isso é outra questão, fica do outro lado. Diz muito mais sobre aquilo que a pessoa está a viver, está a atravessar, do que sobre mim, ou sobre vocês que aqui estão, que partilham. Porque às vezes eu sei que ficam assim um bocadinho indignadas. Partilhei com a minha amiga, com o meu amigo e a pessoa não veio. Então nós fazemos a nossa parte, isto também é válido para qualquer área da nossa vida. Nós fazemos a nossa parte e deixamos que da outra parte a pessoa possa tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, mas nós precisamos de fazer a nossa parte. Sim, que é também por aí, por isso que nós chegamos ao desenvolvimento humano de alguma forma. E quem está aqui neste live e quem fica um pouco são pessoas que se interessam por melhorar um pouco mais, interessam-se por olhar para as suas relações, sabem que existem várias camadas que nos constituem e que os desafios que se apresentam, os sintomas que se apresentam, os padrões que se apresentam dentro das nossas relações, nas várias áreas da nossa vida, não são aleatórios, sempre estão a serviço de nos mostrar algo e estas conexões que nós vamos fazendo vão nos ajudando a tomar melhores decisões. Está? Bom, o objetivo aqui nos lives é sempre despertar consciência. Não é? Para quê, Vera? Para um novo posicionamento. Despertar consciência para um novo posicionamento. Porque nós não mudamos nada, que não começamos por compreender um pouco, que não começamos por ganhar consciência um pouco mais. Só que o que transforma mesmo é o posicionamento. É o novo posicionamento. O que é que isso quer dizer? São as novas posturas. São os novos limites, são os novos comportamentos, é esse novo posicionamento. E isso aplica-se muito em todas as áreas, não é? Dentro de uma relação de casal, dentro de uma relação de amizade, mas também muito dentro da esfera profissional, que é hoje o nosso tema aqui, a relação com o trabalho, mudanças e desafios com visão sistémica. Sim, combinado, posso contar com vocês para esta partilha, para nós batermos a nossa meta? Gostava mesmo de deixar este live aqui no feed. Hoje fiz também aqui um alinhamento de alguns pontos que eu quero ver com vocês. Hoje recebi algumas perguntas sobre esta temática e, claro, de uma forma ou de outra, é comum, sempre que, né, já lá atrás, o ano passado, quando nós abrimos um ciclo de lives, este ano não vai ter lugar muitos ciclos de lives, aproveitem. Eu estou a falar muito a sério. Então eu comecei este ciclo de lives lá no dia 4 de março, nós vamos tenho aqui indicação, até dia 25, então vamos ter hoje live dia 15 no domingo, vamos falar sobre o que não se fala sobre relacionamentos amorosos e vamos ter um live no dia 25, a relação com a prosperidade financeira, já decidi porque são as temáticas também aqui mais pedidas de alguma forma. E depois vamos fazer uma paragem para a Páscoa, uma paragem para o retiro sistémico. Maravilhoso!
que vai, não é? Só tem lugar de ano a ano e vamos fazer uma paragem ali no início de abril e voltamos, se Deus quiser. Talvez façamos uma dia 8, um live dia 8 e depois só voltamos dia 22 de abril. E nessa altura, dia 22 só, eu vou comunicar algo muito, muito importante para vocês, nomeadamente para quem quer um pouco mais de aprofundamento, de guiança, de orientação, de acompanhamento, quando nós falamos em relações, em melhoria das relações, em resolver e obter respostas para sintomas que nós percebemos que já basta, né? Queremos deixar de tolerar. Queremos compreender melhor e queremos ajustar as melhores posturas para que eles possam acalmar a nossa vida. Está? Então é assim, aproveitem este ciclo de lives. Mas como eu estava a dizer, sempre vêm assim perguntas. E uma delas é, eu não percebo porque é que eu estou nesta profissão. Então, incluindo as de manhã, eu estava no atendimento com uma maravilhosa aluna que está aqui, que eu já a vi aqui passar, que ela está aqui, e que falávamos da profissão, não é? Obviamente garantindo o anonimato, não é? Ela é educadora de infância, e falávamos aqui da questão de, não é? Nem sei bem porque é que fui para esta área, mas são questões muito comuns. Nem percebo bem porque é que vim para esta área, o que é que me quer mostrar, porque percebo estes sintomas, há um impulso de saída, enfim. E o que eu vos quero deixar aqui, dizer, antes de irmos aqui aos pontos que eu tinha pensado em trazer aqui, estruturado até a trazer aqui para este live, porque os meus lives não são para ficarmos aqui a enrolar, é conteúdo mesmo. Começar por dizer que a escolha de uma profissão está a serviço da manutenção de um padrão familiar sempre. Pode estar a serviço da manutenção de um padrão que nós gostamos, então está tudo ok, não queremos mudar nada e nós sentimos isso como o trabalho tem os desafios normais como a vida, não é? Só que as coisas fluem. Há a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, eu sinto que a troca é equilibrada e as coisas fluem, as coisas caminham. Há a possibilidade de crescimento, há a possibilidade de criatividade para novas coisas. Então há crescimento, há desenvolvimento, há equilíbrio entre dar e receber na prática. Então, esse padrão que segue essa profissão é um padrão positivo. Aqui o objeto do nosso olhar e do nosso estudo e daquilo que nós queremos entender, compreender, obter respostas, novas posturas para sairmos desses emaranhamentos, é quando percebemos que esse padrão que se mantém não é um padrão, em tese, bom, mas que é um padrão que nos leva para ciclos repetidos ou para padrões de constante recomeço ou para uma sobrecarga ou para um desequilíbrio na troca, ou para nós sentirmos muitas injustiças, ou para nós sentirmos muita insegurança. Então, quando isso acontece, significa que essa profissão que nós estamos a exercer, ela está a serviço da manutenção de um padrão familiar, sim, também, mas de dor, mas de falta. E quando nós permanecemos bem próximo de algo conhecido, às vezes por gerações. Então, os padrões, e é muito comum, e ainda hoje eu refletia sobre isso, e na constelação que teve lugar hoje de manhã falávamos sobre os padrões de recomeço. Né? Os desafios que muitas vezes nós percebemos, muitos padrões de recomeço, nomeadamente no trabalho. Então, começa uma atividade profissional com muita energia, isto agora é que é, vou dar o meu melhor, ou então houve uma mudança profissional, vou para outro departamento, vou para outra divisão que eu até queria, que eu até ambicionava, isso acontece. E quando eu percebo, já perdeu a energia, já perdeu o interesse, já perdeu o vislumbre. E recomeço outra coisa. Ou pego mesmo um projeto que eu quero desenvolver, vou com muita energia, agora é que vai ser, é isto mesmo que eu quero. Ao fim de algum tempo perde-se toda aquela energia, todo aquele brilho, todo aquele desejo, todo aquele empolgamento se perde. Então, quando nós vamos ver sistemicamente e de forma mais profunda, existem aí padrões de recomeço. Eu tinha uma amiga que constantemente, ora começava um projeto de uma coisa, ora começava um projeto de outra. Dali por uns meses começava de outra. Claro, quando ela trouxe esse sintoma à constelação, quando nós fomos olhar, esse padrão de recomeço apontava para algo importante na sua história. E, na verdade, apontava para algo bem mais profundo dentro da sua história que não tinha começado nela.
E era algo que incomodava, não é? Nós só trazemos à constelação aquilo que verdadeiramente nos incomoda. Então, não são aleatórios, fazer aqui este balanço já inicial, não são aleatórias as profissões que nós escolhemos, padrões de recomeço, já agora quem se identifique, também não é aleatório, estão aí por um bom motivo. Então, quanto mais rápido nós percebermos qual é o motivo, mais rápido nós começamos a fazer também movimentos de saída. Movimentos de saída, entendam, não é muitas vezes na literalidade, muitas vezes não é saída desse trabalho, ou saída desse projeto, ou abandono disso, não é. Às vezes sim, às vezes é o início de um caminho para fazermos um movimento de saída efetiva. Outras vezes não. Às vezes o movimento de saída é no sentido de novas posturas, de um novo posicionamento que nos leva a outras sensações, a outros estados emocionais e a outros resultados. Entendem aqui quando eu digo movimentos de saída? Não é no sentido literal, muitas vezes. Sim? Terminamos aqui ou continuamos, família? O que é que vocês acham? Olha, terminamos aqui, ficamos assim, já foi suficiente. O Ricardo está-me sempre a dizer, Vera, lives mais curtos, lives mais curtos. Então, né? Acabávamos aqui, pronto. Não, Vera a ser Vera, precisamos de um pouco mais, né? E quem percebe, Vera, eu preciso mesmo de aprofundar estas questões, eu preciso mesmo de aprofundar, eu preciso mesmo de trazer para a minha vida, mesmo que eu não venha a trabalhar em nada destas áreas, mas eu quero aprofundar, quero compreender estas questões um pouco melhor. Estão abertas, como é que eu posso fazer? Estão abertas as inscrições para a terceira turma da certificação em desenvolvimento sistémico e constelação familiar. Não é só para pessoas que querem trabalhar com a ferramenta terapêutica da constelação sistémica e familiar ou com orientação sistémica. É nomeadamente para pessoas que querem aprofundamento no que se refere a pilares essenciais da sua vida. Corpo, dinâmicas da alma, reconexão ou conexão com o espírito, fortalecimento da identidade e entrada em ação com intenção direcionada, com posturas que de facto ajudam e não que atrapalham. Então precisa de existir um aprofundamento nestes pilares estruturantes para que nós possamos, seja qual for a profissão, estarmos na força do nosso lugar e atravessarmos muitas vezes períodos de vales que sempre estão a serviço de nos mostrar algo e de nos ensinar algo para que nós possamos fazer movimentos de saída. Está? Então, pessoas que queiram saber mais sobre a certificação, o formulário está aqui no link da minha bio. É um formulário, não é um formulário para inscrição direta, então ninguém entra por formulário de inscrição direta, é para marcar uma breve entrevista comigo. Não é com o ChatGPT, não é com um robô que eu tenho aqui em casa, não é com ninguém que trabalha comigo, é comigo. Então, uma breve entrevista / conversa que vamos ter durante 20, 30 minutos, onde eu te vou explicar em que é que consiste a certificação e vou-te perguntar o que é que te move. O que é que te moveu? Aí podemos chegar à conclusão que não é para ti ainda ou que sim. Então, a certificação, aqui para clarificar muito rápido, ela vai começar, a nova turma vai começar final de maio, início de junho deste ano, mas quem fizer a inscrição, portanto, quem marcar comigo e sinalizar já a sua participação na certificação até dia 27 de março, atenção alunas do Trabalho da Tua Vida, vocês têm condições especiais. E também pessoas que não são alunas ainda, mas que, ok, vou pela certificação. É isso que eu quero saber mais. Então, até dia 27 de março, tem condições especiais. A partir de dia 27 de março, mantém-se as inscrições abertas, mas com outras condições. Também dizer-vos que quem decidir entrar para a certificação até dia 27 de março, no dia 28, que é um sábado de manhã, nós vamos ter, como já temos há alguns anos esta parte no mês de março, o mês dedicado ao pai, vamos ter uma Masterclass, que é a Masterclass do Trabalho da Tua Vida. Portanto, quem já se inscrever na certificação até dia 27 já ganha o acesso ao Trabalho da Tua Vida e à Masterclass que vai ter lugar no sábado, dia 28 de março. É uma manhã, vai ficar gravado, vamos fazer exercícios, vai ser comigo, no Zoom. Vai ser este ano, como todos, mas nunca é igual. As alunas que estão aqui, a família aí do Trabalho da Tua Vida sabe que nunca é igual. Nunca é igual. Este ano, pai, a relação com a prosperidade e com a falta. Então eu estou em querer e sinto no meu coração que vamos fazer movimentos muito, muito importantes. Muito mesmo. Sim?
Bom, recados dados. Creio que não me esqueci de nada, mas esqueci, enfim, é porque também não era assim tão importante. Vamos ao tema de hoje, a relação com o trabalho, mudanças e desafios com visão sistémica. Na verdade, nós já temos, não é? Já estamos no conteúdo. Quando nós falamos na área profissional, para mim é uma área que me diz muito, porque foi um grande desconforto nesta área da vida que me trouxe até aqui. Àquilo que eu faço hoje, à vida que não é perfeita, mas que eu tenho hoje, ao estilo de vida, às opções que eu faço. Foi um grande desconforto e uma grande insatisfação e uma grande teimosia minha, na verdade, em não, durante muitos anos eu não aceitei ajuda, eu achei que dava conta sozinha. E eu fiz muitos cursos, muitas formações, várias certificações, e enquanto estava no meu anterior trabalho como funcionária pública, e demorei 10 anos para fazer uma transição de carreira. Não era conectado com a realidade, porque eu tinha formação, tinha mais de uma licenciatura, tinha um mestrado, comecei por fazer uma certificação na altura comecei pelo coaching, depois o Enneagrama, depois a psicossomática, análise de trauma, enfim, até chegar ao trabalho sistémico e das constelações e à visão sistémica, esta abordagem sistémica que aí sim, claro que não foi só, mas foi assim como uma janela se abrisse, um novo olhar, uns óculos novos, uma forma nova de olhar para a vida, para as relações, para os sintomas que eu nunca tinha pensado sequer. E a partir daí foi um desenrolar de acontecimentos, de decisões, de desafios, de posicionamentos durante bastante tempo e até hoje, não é? Porque na verdade nós não somos assim tão diferentes. Não somos. Talvez o que nos distingue aqui algumas, não é? Pelo menos as que eu conheço aqui desse lado, é que muitas dinâmicas eu reconheço e eu permaneço. Permaneço muitas vezes no desconforto de novos posicionamentos. E às vezes, quando nós ainda estamos assim muito no início do nosso desenvolvimento, do nosso processo, nós temos muita dificuldade em permanecer. É mais fácil entrarmos em padrões, precisamente de recomeço. Então estou com aquela mentora, mas depois estou com outra, depois faço aquilo, mas depois faço o outro, como se nunca chegasse. E claro que, Vera, mas é bom saber. Claro que é bom saber. Mas a questão é que chega um momento da tua vida que não se trata só de saber. Conhecimento é para sempre. Claro. Mas o que é que eu estou a fazer com os cursos, as formações, as intervenções, as terapias, as constelações, as psicoterapias, com as várias ferramentas que eu procuro, e ainda bem, né, que nos ajudam, mas o que é que eu estou a fazer com isso de forma prática? Qual é o novo posicionamento que eu estou a trazer, nomeadamente para a minha vida profissional, se eu neste momento percebo que há aí desafio? Vera, não há desafio nenhum, as coisas correm, tem desafio, mas não é algo que neste momento seja problemático. Ok, há sempre espaço para melhorar, então ainda bem que estás aí, porque há sempre espaço para melhorar e mais, para levar para a frente, para partilhar com outras pessoas, incluindo, não são só os terapeutas, os consteladores, incluindo tu mesma, tu euzinha, tuzinha, que estás aí desse lado, no trabalho, na profissão que tens hoje. Porque a postura sistémica, a abordagem sistémica, ela pode ser aplicada a serviço de maior empatia, de melhor resolução de conflitos, de melhor tomada de decisões, de melhores posturas que ajudam as relações. Todas, pessoais e profissionais. Então, independentemente da profissão, independentemente do que faças profissionalmente, se te relacionas com pessoas, é para ti também, sim. E aqui nesta área aplica-se a mesma premissa que se aplica quando falamos em sintomas que persistem dentro de outras relações. Então, na relação com o nosso corpo, nos relacionamentos amorosos, com os filhos, que é todos os sintomas que se apresentam na nossa vida, dentro das nossas relações, e dentro do nosso trabalho, dentro das nossas relações profissionais, dentro do trabalho que estamos a exercer, ou se estamos numa fase de transição dentro daquilo que já fizemos profissionalmente, nomeadamente aqueles sintomas que persistem, aqueles quando nós começamos, sabem, quando nós nos centramos e começamos a pensar, há determinado sintoma que eu percebo que persiste. Ora melhora um pouco, ora vem novamente. Ora melhora um pouco, ora sinto novamente.
independentemente do lugar. Ora, mudei de trabalho, mas continua. Trabalhava por conta de outra e achava que era por isso, continuei a trabalhar por conta própria e só mudou a cor. O sintoma continua lá. Então, nomeadamente os sintomas que persistem, mesmo quando tem uma intervenção profissional adequada, porque às vezes é algo ali pontual, que é olhado, é resolvido, há ali algo que nós não estávamos a ver, há uma clarividência sobre isso, nós recorremos a uma terapia, a uma consulta, enfim, e fica a uma mentoria e nós ouvimos o mentor, o profissional, trazemos uma orientação, colocamos e as coisas mudam. Agora, aqueles que persistem, mesmo quando têm uma intervenção profissional adequada, não se trata de sorte ou azar, não se trata de mais ou menos capacidade técnica, não se trata de falta de força, não se trata de falta de fé, não se trata de nada disso. Esses que mais persistem, estão a serviço de mostrar uma camada mais profunda que comanda as nossas decisões, que são as dinâmicas que operam no nosso inconsciente. Né? Consciente e inconsciente. Então, que operam de uma forma que nós não conseguimos ver e que estão a serviço desse inconsciente que nos conecta lá com o nosso inconsciente pessoal e familiar. Porquê familiar? Porque de onde é que vem a vida, a nossa vida? Porque há pessoas que dizem, o que é que isso tem que ver? Tem tudo que ver. Então tudo começa na nossa origem, tudo começa com pai e mãe, tudo começa com pai e mãe. Não é só sobre pai e mãe. Mas nós não podemos desconectar os sintomas que mais persistem, aqueles que na racionalidade nós já pedimos intervenção profissional, mesmo assim não bate, sabem? Não podemos achar que é apartado, porque não é. Parem de resistir a isso. Quanto mais rápido pararmos de resistir e começarmos, de facto, a olhar com olhos de ver, a treinarmos os nossos olhos para ver e a fazermos os nossos movimentos, os nossos processos, tanto melhor. Então, quando falamos na relação com o trabalho, uma constante sensação de sobrecarga, de autoexigência, uma necessidade de perfeição, de controlo, muitas vezes, tudo sintomas que eu percebi que me chegam, nomeadamente em constelação, em atendimento pelos meus alunos, as minhas alunas, que eu também atravessei e que reconheço bastante, né? Porque, como é óbvio, as pessoas que chegam até mim, que ficam aqui nos lives, que vão para os programas, que fazem constelação, que eu tenho a honra e o privilégio de facilitar a constelação, não é à toa também, há uma identificação. Então, há uma identificação com a história, há uma identificação com aquilo que foi vivido, há uma identificação com o perfil. Então, todas essas sensações que eu também atravessei e essas dinâmicas, ou então uma dinâmica de trabalho, mas depois não desfruto, sabem? Como se nunca fosse suficiente, como se nunca tivesse o suficiente, como se nunca tivesse bom o suficiente. Todos esses desafios, que são desafios na relação connosco e com o trabalho, no fundo, todos esses sintomas que percebemos dentro da relação com o nosso trabalho, dentro da área profissional, eu não sei se alguém se identifica, não é? Alguém se identifica com o que estou a dizer ou eu estou a falar só de algo que eu vivi? Digam aí, alguém se identifica para eu saber? Digam sim para eu saber se alguém se identifica. E se alguém não se identifica também tudo bem, né? Então é que está tudo maravilhoso, só queremos melhorar. É só da nota 10 para cima, ainda bem. Eu, diz a Sandra Rodrigues, é isso, sempre alguém se identifica. Obrigada pela partilha. Susana, é no caminho, né, Susana? Ana Isabel, é isso, estamos todas no mesmo barco, mas olhar já de forma diferente. Então todos esses sintomas estão a serviço, ou seja, fazem-se presentes na nossa vida para que algo possa ser reconhecido e mudado por nós. Registem. Se vocês se identificam com estes sintomas, nomeadamente quando falamos em trabalho, eles estão aí por um bom motivo e eles fazem-se presentes e vão-se fazer presentes para que algo possa ser reconhecido ou continuar a ser reconhecido, já para quem está aí no caminho, e mudado por nós. Isto é muito importante, reconhecido e mudado. Ou seja, compreensão, reconhecimento e posicionamento. Porque o que eu também percebo muitas vezes é que nós ficamos pelo reconhecimento. Ai, Vera, eu compreendo.
Eu já compreendo agora, não compreendia, agora já compreendo. Eu agora já reconheço. Mas às vezes paramos aí. Tem a outra parte, que é reconhecido e mudado. Então há um posicionamento que nós ainda resistimos a trazer para a nossa vida. E nós confundimos persistência com teimosia muitas vezes. Está? E porquê é que nós resistimos? Porque, né, aí temos que ir mais abaixo. Também não resistimos aleatoriamente. Porque, nomeadamente, quando não resistir nos leva para uma realidade muito diferente e desconhecida deste manual, né, que nos guia, deste manual sistémico, deste manual familiar, quando um novo posicionamento nos pode levar para viver algo muito diferente daquilo que é conhecido na nossa origem, no nosso inconsciente familiar, resistências se apresentam. Não é karma, não é praga, é uma lógica. Por uma questão de manter a sobrevivência, de proteção. Então, desafios que se apresentam na nossa relação com o trabalho e que se repetem, pedem para olharmos mais profundamente para a nossa história e também para a nossa identidade. Sabem? É para a nossa história familiar, mas é também para a nossa identidade. Para a nossa história pessoal. Para a nossa verdadeira identidade. E isso, claro, vai nos ser pedido para olharmos lá para as nossas experiências desde a nossa infância. E para mapas mentais que nós fomos trazendo, não é? Foram sendo instalados dentro de nós. Crenças muito, muito enraizadas que impedem esse novo posicionamento profissional. Que nos ajudaria bastante. E 2, né? Se é que assim podemos seguir aqui o raciocínio. Esses sintomas na relação com o trabalho fazem-se presentes e repetem-se tantas e tantas vezes, mesmo que nós possamos mudar de trabalho, de formato de trabalho, até que possamos desenvolver uma postura de adotarmos novos comportamentos que respeitam equilíbrio entre dar e receber, inclusão, ou seja, o pertencimento, e que respeitam uma ordem, que respeitam hierarquia. E aqui já começaríamos a aprofundar com visão sistémica o que é que isso significa. Quem tiver interesse, venha para a certificação. Vera, ainda não me faz sentido a certificação. Então, falaremos, tá? Traga a constelação, está aí muito desafiador na área profissional, tá bem? E nunca se trata de encontrar culpados. Mas eu digo sempre isto porquê? Porque às vezes lá vem um comentário ou outro. Vera, então é tudo culpa da minha família de origem. Não é nada culpa. Não é culpa tua. Não é culpa da tua família de origem. Não se trata de encontrar culpados. É pelo contrário. Trata-se de reconhecermos que existe um manual que de forma totalmente inconsciente nós seguimos. Então a mudança que nós procuramos, nomeadamente na área profissional, que é para onde estamos a olhar hoje, na relação com o trabalho, nomeadamente para quem percebe muitos desafios nesta área, começa com esta consciência de que precisamos nos olhar para a nossa esfera pessoal, o que foi vivido lá desde os mapas mentais, as representações que nós trazemos em nós, sobre o nosso valor, sobre o quanto nos reconhecemos, sobre o quanto somos flexíveis ou não. E também de olharmos para dinâmicas que são mais conhecidas em relação ao trabalho dentro do nosso sistema familiar e fazermos movimentos de saída, de emaranhamentos onde estamos sem darmos conta. E não é eu faço um movimento de saída, é nós vamos fazendo movimentos de saída. Isso também é muito importante. Sair da expectativa ilusória e infantil que muitas vezes nos vendem por aqui de caminhos milagrosos que não existem. Existe um caminho de consciência, novo posicionamento, transformações que nós vamos sentindo. Umas mais micro, outras maiores. Isso existe. E quanto mais rápido nós começarmos a fazer um processo, uma estrutura, com alinhamento, com acompanhamento, tão mais rápido nós vamos reconhecendo mais, curando mais, nos despedindo daquilo que não é nosso, reconhecendo a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro valor.
lidando com os desconfortos quando nos posicionamos de forma diferente, porque também precisamos deixar de acreditar que quando adotamos um novo posicionamento, que todas as pessoas nos vão aplaudir, porque não vão. Aliás, algumas pessoas se vão afastar. Por isso é que importa nós estarmos em ambientes, com mentores, com processos que tenham acompanhamento, porque em muitas alturas vai ser desafiador permanecer numa postura que ajuda. As minhas alunas que estão aqui sabem o que eu estou a dizer, porque elas vivem isso na prática. Então, a consciência é o primeiro passo. O que faz com que se possa experimentar mudanças efetivas, nomeadamente em relação com o trabalho, é o posicionamento. E o posicionamento implica risco. Se eu não quero correr risco nenhum, eu vou manter-me exatamente no mesmo caminho. E o mesmo caminho leva-me a novos resultados. Isto parece-me bastante óbvio e vocês estão muito cansados de ouvir isso no desenvolvimento humano todo por aí. Mas é isso. Mas o óbvio também precisa de ser dito. Então, é o quanto nos vamos posicionar, lidar com esse desconforto, lidar com o desconforto de desagradar, lidar com o desconforto de alguns comentários. É esse posicionamento, é esse estabelecer de novos limites que faz com que, quando nós nos colocamos nesse lugar, estamos a tomar novas decisões, que faz com que algo novo possa acontecer. E aqui um parêntese muito importante. Quando falamos em posicionamento, nomeadamente no trabalho, que é hoje o nosso aqui objeto de estudo, sistemicamente, ou seja, num olhar mais profundo que considera as dinâmicas às quais estamos vinculados do nosso sistema familiar, sistemicamente nós percebemos que vamos precisar de olhar profundamente para a relação interna com o nosso pai. Vera, mas o meu pai já fez a passagem, mas eu não conheci, etc. Várias e várias situações. Não é sobre nada fora. Não é sobre relacionamento fora. É sobre relacionamento dentro. É aquilo que ainda persiste dentro de nós na direção dessa pessoa. Segundo Bert Hellinger, o organizador do trabalho sistémico e das constelações, maravilhoso, o grande mestre que já fez a passagem e com quem eu aprendi muito nos últimos anos e que legado maravilhoso que deixou no mundo, o sucesso é simbolicamente representado pela mãe e os limites, o posicionamento na vida, no trabalho, o correr riscos, a realização representada pelo pai. Vera, mas o meu pai foi ausente, o meu pai não estava, o meu pai nunca deu afeto, o meu pai era uma pessoa distante também emocionalmente, era rígida, não lhe consigo dar nenhum lugar, houve muita violência, nem quero olhar para isso. O que é que eu faço? Não dá para fazer de outra forma? Eu às vezes digo, meio a brincar, mas com muito respeito, que se assim é, com essa postura o caminho é ainda mais longo. Então, é trabalho da tua vida, é a certificação, é retiro sistémico, é continuar. E vamos lá chegar. O caminho sempre é feito de dentro para fora, com reconhecimentos que precisam ter lugar. Não é sobre não dar valor. Eu sempre digo isto e vou repetir porque é muito importante, porque há muitas histórias de dor. E as nossas maiores dores cegam-nos de ver o essencial. Então, quando as histórias são mais difíceis, vai-te dar mais trabalho. Vai-te dar mais trabalho. Precisas de desenvolver virtudes, como a paciência, por exemplo. Mas então vai-me dar mais trabalho, significa que eu nunca vou sair desta espiral. Eu tenho questões com o meu pai, nunca vou viver a realização profissional, nunca vou conseguir sair de padrões de recomeço. Não é nada disso, é por isso que nós estamos aqui. É possível. É possível. Vai dar mais trabalho porque a ferida é mais funda. É porque não precisamos olhar só para ele. É que precisamos olhar para a tua avó, para a mãe dele, para o teu avô, para o pai dele. O que é que isso tem a ver comigo? Tudo. Tudo. O Bert Hellinger tinha uma frase que eu repito muitas vezes, né? Que é bem filosófico, mas é uma frase muito bonita e que tem uma profundidade bastante grande, que é: somente nas mãos do pai o filho encontra força para ir para o mundo. E quando falta o pai?
E quando o pai não podia estar presente, ou estava fisicamente, mas emocionalmente o coração dele estava atado num outro lugar, estava a olhar para trás, para as faltas que ele também sentiu. Porque, por incrível que pareça, para alguns de nós convém relembrar, o nosso pai foi também uma criança, um adolescente, um jovem adulto, como nós também já fomos. Então, quando faltou essa presença emocional, essa presença física, então o pai partiu muito cedo, era adolescente, era ainda uma criança, vai ser mais desafiador. Mas há um caminho de inclusão dentro e de reconhecimento dessa força que vem desse lugar, que quanto mais rápido tu fizeres esse caminho para dentro, mais e melhor tu vais caminhar fora. Menos pesado é para fora, nomeadamente na área profissional. E aqui há também algo muito importante, que é quem é que permite que o filho, permite aqui entre aspas, né? Mas que há uma permissão interna importantíssima. Quem é que permite que esse filho ou filha possa ir na direção do pai? A mãe. Se a mãe se opõe, se a mãe está muito zangada com o pai, existe algo que precisa de ser olhado na história dela, onde mulheres se sentiram seriamente ameaçadas pelo masculino. E aí é caminho nas duas direções. Aí também vou precisar olhar para a minha avó materna, para o meu avô. Oh Vera, percebo questões nos dois lados, então bem-vinda. Porque há caminho. E agora tu sabes que há. O que é que tudo isso tem que ver com as mudanças profissionais, Vera? Mais uma vez que nem sempre, quando falamos aqui em mudanças profissionais, nem sempre tem que ver com mudar de trabalho. Eu digo isto, não vai alguém ter surgido entretanto e não ter entrado entretanto no live e não assistiu desde o início e entra fora de contexto. Quando eu falo em mudanças profissionais, em mudanças na relação com o trabalho, nem sempre é sobre mudar de trabalho. Às vezes é. Mas é sobre mudar posturas, posicionarmos de outra forma, estabelecermos limites claros, trazermos para a nossa forma outra forma de viver o trabalho, trazermos para a nossa vida outra forma de viver o trabalho. O que é que tudo isto, pai, mãe, tem que ver com a minha relação com o trabalho, com as mudanças que eu quero, com os desafios que eu estou a enfrentar? É o que temos vindo a explicar. Tudo, tem que ver tudo. Se eu percebo que esta área é uma área muito desafiadora para mim, existe... E aqui para irmos encerrando, existe aquilo que nós precisamos de considerar de forma mais objetiva, de forma mais prática. Sim, claro. Então, há um planeamento que precisa de ser feito, há um alinhamento de carreira, há conversas difíceis que às vezes nós precisamos de ter, objetivos que nós precisamos de definir, de pensar sobre eles, para onde é que eu quero ir, qual é o meu futuro desejado, a 1 ano, a 5, a 10... O que é que eu quero viver profissionalmente? O que é que eu preciso para que isso aconteça? Quem é que me pode ajudar nesse caminho? Existe toda essa forma, todo esse olhar mais objetivo, mais prático, quando nós falamos em mudanças e em desafios na área profissional? Claro que existe. Mas existe aquilo, quando nós percebemos que é uma área que tem muita força, que há um grande medo de fazer qualquer mudança, seja ela de formato, seja ela mudança efetiva mesmo, quando há uma constante, né, os tais padrões de recomeço, enfim, todos esses sintomas, sempre uma área com muito peso, com muita sobrecarga, com muita perda, com muitas injustiças também, existe algo, não é só a parte prática. O que eu estou aqui a procurar trazer, nomeadamente para as pessoas mais novas que chegam aqui, não é? Porque quem já é aluno, aluna, já está no caminho e mesmo assim sempre cabe um pouco mais, sempre vem algo um dia que encaixa de uma outra forma ainda aqui em live. Mas nomeadamente e principalmente para as pessoas que estão a chegar agora, ou que podem já ter feito constelação, ou várias terapias, ou que têm algum interesse e que algo, sabem, quando há um sininho que toca, é especialmente para vocês que eu estou a falar. Não é só a parte prática. É preciso reconhecer que existe uma parte sistémica. O que é que eu ainda espero do meu pai? Aqui dentro. Do que é que eu não me despedi ainda? O que é que eu desejava que tivesse sido diferente? E dentro de mim ainda existe uma grande angústia, ainda existe uma grande raiva que muitas vezes está somatizada no meu corpo e através das minhas tensões crónicas. Que médico nenhum consegue explicar. O estilo de vida. Só que, porque é que mantens esse estilo de vida? É mais abaixo.
Eu escuto muitas vezes pessoas dizer, é fraca autoestima, é isto, é aquilo. Sim, mas e porquê é que isso acontece? É porque há uma grande necessidade de controle. Sim, porquê é que isso acontece? É porque eu tenho muita dificuldade em ser flexível. Está bem, e porquê é que isso acontece? É porque eu procrastino, e porquê é que isso acontece? Entendem? Então existe um bom motivo para nós termos os desafios que nós temos na área profissional. Então, quando falamos na relação com o trabalho, mudanças que desejamos fazer, desafios pelos quais estamos a passar ou que percebemos que estamos a atravessar, nós precisamos de olhar nesta camada mais prática o que é que eu estou a fazer para sair desse lugar, o que é que eu estou a fazer de forma bem prática já, o que é que eu estou a construir para sair desse lugar e a serviço do que é que este estado emocional que esta situação do trabalho me traz está na minha vida. Quando eu fico assim como eu fico próxima do quê? Eu fico próxima de quem? E quando, imaginando que eu faço movimentos de saída e que eu vivo algo novo no trabalho, então de repente o trabalho pode ser mais leve, eu posso trabalhar, entregar, posso flexibilizar mais, posso deixar de ser tão controladora, de ser tão autoexigente, de precisar que seja tudo perfeito. Quando eu abro mão disso e me torno mais autêntica, não significa que não estudiosa, claro, estudando, aprendendo, aplicando, mas quando eu trago mais isso para a minha vida, do que é que eu me afasto? Vera, então é como me respondia num story uma querida aluna que é médica por um destes dias, ela dizia-me, de todos de todos da minha família, então, muito bem, é isso. Precisa de intervenção e de trabalho e de acompanhamento e de caminho aí. Está a fazer sentido para vocês? Sim? Então, a dificuldade em crescer profissionalmente, a dificuldade em nos sentirmos suficientes, a dificuldade em flexibilizarmos e não sermos tão rígidas, que é algo que me tem vindo muito, muito nos últimos dias. Aliás, eu hoje fui fazer permitam-me só aqui contar uma breve história. Eu hoje fui fazer a meio da tarde, o António Vicente veio para casa, depois da escola, e não estava com o nosso suporte familiar, então veio para casa e eu resolvi, ele pediu-me para fazer uma caminhada comigo. Esteve um dia muito bonito. E ele disse, mãe, eu gostava de ir fazer uma caminhada contigo, faço sempre com a avózita, eu nunca faço contigo. Há muito tempo que não fazemos. E eu disse, ok filho, está um dia tão bonito, também vai parar de trabalhar às 5 e nós vamos fazer uma caminhada. Num sítio diferente, não é aqui perto de casa, então vamos pegar no carro, vamos a um sítio lá abaixo, à vila, vamos fazer. E eu de repente dei por mim às 5h30, sensivelmente, a fazer a caminhada com o meu filho num bonito final dia de sol. E o quanto me permitir a isso traz novas representações internas para mim sobre a importância que é nós flexibilizarmos. Porque o meu padrão mais conhecido não é esse. O meu padrão mais conhecido é a autoexigência, é o controlo, é o fazer, é o entregar sempre um pouco mais. A facilidade para mim é trabalhar horas, sem pausas. Hoje diferente, hoje com outra consciência. Ainda assim, se eu não orar e vigiar, se eu não me trabalho, se eu não me desenvolvo, o natural é voltar para esse lugar. Porque o natural para mim, talvez para alguma de vocês aí desse lado, não é desfrutar do trabalho. O natural não é reconhecer-me merecedora de descanso, de tempo necessário para atender às minhas necessidades de descanso. Não é. A minha tendência natural é a dificuldade de parar, a dificuldade em estabelecer limites, a dificuldade em equilibrar o dar e o receber. A dificuldade em me posicionar de uma forma onde eu me respeito. Isso precisou de ser aprendido. E precisou de ser aprendido durante anos em que eu precisei de lidar sem ter uma orientação. E hoje vocês podem.
Porque tudo aquilo que eu aprendi vivencial e nos cursos, nas formações, eu trago dentro dos meus programas para os meus alunos. Depois cada um vai precisar de fazer a sua parte, claro que vai. Não é? Porque somos adultos, não somos crianças. Ninguém vai fazer por nós. Só que quando nós conseguimos estar num ambiente que nos ajuda, que há orientação, que há acompanhamento, esse grande diferencial que nós trouxemos e, né, que mais novidades aí para a nova era do trabalho da tua vida mesmo, é algo super valioso. Que é nós caminharmos lado a lado com alguém que também está na mesma, né, no mesmo caminho, no mesmo processo. Talvez com outras orientações, né, um pouco mais à frente, mas não melhor. Sim, então, todas, para terminarmos aqui, não sei, permite, né, aqui este fechar de parênteses em relação à minha história, na verdade não é sobre mim, mas eu acredito que tudo aquilo que nós vivemos, não vivemos por acaso e pode ser que alguém se identifique desse lado e diga, bom, talvez tenha chegado o momento e atenção, quando fora o contexto não traz confiança, ou está um clima de menos confiança, é dentro que nós precisamos de fortalecer. Ainda mais. Ainda mais. Porque quando o ambiente fora está tudo ok, então há confiança, é mais fácil para nós. Agora, quando fora está mais desafiante, naquilo que nós não controlamos, nós só podemos lidar e melhorar e fortalecer dentro para atravessarmos as mudanças e os desafios que sempre vêm. Se vocês repararem nos ciclos, né, da vida, sempre vêm. Mudanças que são pedidas, desafios que são atravessados. A questão é como é que nós vamos atravessar, com ou sem acompanhamento, com ou sem estrutura, com ou sem desenvolvimento. Não é luxo. É alimento. É uma frase que eu, né, minha aqui, que eu há pouco me saiu, né, porque não é luxo. Fazermos o nosso trabalho terapêutico, didático, cuidarmos de nós, das nossas questões, é nós trazermos para o nosso corpo, para a nossa alma, aquilo que verdadeiramente nos nutre. E é também possibilitar que nós sejamos veículo de cura na vida de outras pessoas. Porque se não for para isso, nós não estamos aqui a fazer nada. Quando eu ganho, quem é que ganha junto comigo? Quando eu ganho mais saúde, quando eu ganho mais realização naquilo que eu faço, quando eu ganho mais amor próprio, quando eu ganho mais força e confiança em mim, na força da minha origem, e em que eu me adaptarei, posicionarei, farei os movimentos que forem necessários, venha o que vier fora, quando eu ganho, quem é que ganha junto comigo? Façam essa pergunta. Então, às vezes, vão perceber que muitas outras pessoas ganham. Aquelas pessoas que, se têm filhos, os vossos filhos, se estão numa relação de casal, a pessoa que está ao vosso lado, que muitas vezes é tão maravilhosamente paciente e que nós temos uns impulsos assim, né, de raiva e, na verdade, isso também está a serviço de uma temática, né? Eu vou falar sobre isso, não vou levantar aqui spoiler, do nosso tema de domingo. Né? O que não se fala sobre relacionamentos amorosos, que tem que ver com uma pergunta de uma seguidora aqui que eu achei ótimo e trouxe aqui. Então é isso. Não me quero esticar muito mais hoje. Então a relação que temos com o trabalho, a dificuldade com as mudanças, os desafios que atravessamos nessa área da sua vida, da nossa vida, são muito mais profundos e pedem um trabalho na superfície, mas também pedem um trabalho de olhar profundamente à nossa história, às nossas dinâmicas familiares e de entrarmos num processo de inclusão, de reconhecimento de inclusão e de novas posturas com orientação. Sem orientação é possível? É mais difícil, demora mais tempo, gastamos mais energia também. Sim? Bom... Perguntas. Temos perguntas. Fez sentido aí? Batemos a nossa meta? Digam-me que nós batemos a nossa meta. Estamos agora... Oi. Estamos com 39 pessoas agora. Não sei se batemos a nossa meta. Qual é... Outra coisa importante aqui vos dizer. Qual é o termómetro? Qual é o termómetro para sabermos se precisamos de processo de desenvolvimento?
com estrutura, com orientação, com acompanhamento, é os nossos resultados. Estamos a ter os resultados que desejamos, sim ou não? Não. Então precisa. Isto também para responder às pessoas que me dizem: Vera, não sei se a certificação é para mim. É isso. É fazermos esta pergunta. Um bom termómetro é esse. Estou a ter os resultados que eu quero nesta e nesta área da minha vida, que eu desejo, que me faz sentido no meu coração, conectada com a realidade e não com a minha criança, mas conectada com a realidade. Estou ou não? Não. Então, precisa. Sim? Porquê? Porque tendencialmente os ambientes aos quais nós acessamos com mais facilidade, onde nós vivemos, os lugares que nós frequentamos, uma grande parte das pessoas com as quais nos relacionamos, elas estão mais a serviço da manutenção de padrões do que a serviço de mudar padrões. E claro, tudo bem, não se trata de excluir nada, nem de excluir ninguém. Essas pessoas estão aí também por um bom motivo. Embora às vezes seja necessário algum distanciamento de algumas pessoas que sugam a nossa energia, para protegermos também a nossa energia e a nossa confiança. Às vezes, quando nós sentimos que estamos um pouco mais em baixo, então às vezes, algumas pessoas nós precisamos de um pouco de distanciamento. Porque elas estão adoecidas, elas não estão doentes. Ou melhor, elas não são doentes, elas estão, é um estado, adoecidas. Estão a passar também, elas próprias, pelas suas profundas dores, que muitas vezes não reconhecem. E então vai para cima de nós. Agora, não se trata de excluir ninguém. E como fora, normalmente nós não temos os ambientes preparados e conscientes que nos levem para um lugar de mudança, de motivação, que também precisamos e muita, de reforço das posturas que nos alertem, que nos reforcem, que nos ensinem, que nos inspirem. Nós precisamos de procurar isso, com mentores, com programas, com formações, com pessoas autênticas, não é pessoas perfeitas, como eu já tinha essa conversa com o meu António. Foi super giro, até filmei tudo. Mas ele depois, quando ele percebeu que eu estava a filmar, ele já disse: "Oh mãe, isto era uma conversa só nossa", e eu respeitei. Que tinha que ver com o facto de não existir pessoas perfeitas. Eu achei muito curioso, né? Porque ele tem 8 anos, feitos este ano, então foi muito curioso a conversa dele sobre o não existem pessoas perfeitas. Ele dizia: existem pessoas quase perfeitas, mas não há ninguém perfeito. Eu achei delicioso. Então existem processos de desenvolvimento estruturados com pessoas reais que não prometem caminhos mágicos, mas prometem um caminho estruturado, com orientação, com acompanhamento, com ambientes que nos fortalecem. Sim? E que nos ajudam nesse resgate interno, nesse reconhecimento interno, nesses movimentos internos e a adotar um novo posicionamento, nomeadamente no trabalho. Na verdade, não é adotar, é ir adotando. Né? Como eu digo, sempre o gerúndio. Vamos olhando, vamos reconhecendo, vamos curando, vamos nos despedindo, porque a vida é comprida e então a certificação ela é 1 ano com possibilidade de continuidade, depois tem a mentoria avançada, enfim. Porquê? Porque sempre uma camada a mais, para sempre. E importa que nós possamos pegar nos resultados, naquilo que já compreendemos, naquilo que já percebemos na nossa vida e levar para a frente de alguma forma, seja na profissão que temos, através das nossas posturas e comportamentos com os outros, seja em desenvolvermos, às vezes não é o caminho do meio ainda, mas começarmos por desenvolver algo que a vida nos tem estado a empurrar, que não precisa ser um empurrão na dor. Então às vezes há algo que estamos a ser empurradas para começar de novo. E percebemos, ok, então vou precisar de entrar no desconforto de aprofundar. Por isso, és muito bem-vinda, muito bem-vindo se sentires que a certificação é para ti. Queres saber mais, Vera, sobre a certificação? Ainda estás com tempo? Aproveita. Está aqui o link na minha bio, inscreve-te na entrevista comigo, saberás as informações sobre a certificação e depois tomas a tua decisão. Se a decisão for sim até dia 27, no dia 28 de março nós encontramos-nos na Masterclass do Pai, Pai e a relação com a prosperidade e com a falta. Sim? Família, como é que estamos a sair? Deixem-me ver se há alguma pergunta que vocês queiram fazer na sequência do nosso tema de hoje, a relação com o trabalho, mudanças e desafios. Falei muita coisa, não foi? Mas enfim, é aquilo que é possível trazermos aqui, na hora que é. Eu espero que alguma coisa tenha feito sentido no vosso coração, ainda que existam muitas resistências, muitas dúvidas, muitas questões, muitos medos, porque eu sei que existem.
aí dentro e eu sei bem o que é estar nesse lugar. Mas enfim, se alguma coisa que eu disse se conectou aí, né? Se fez existiu uma peça de um puzzle que encaixou, então espero ver dentro da certificação, dentro da masterclass do pai, não é? Que tens acesso, passas a ter acesso. E, enfim, e nomeadamente aí nos nossos lives que nós vamos fazer, 44. Ai, não acredito! Nós não batemos a nossa meta, que eu não vou deixar este live gravado. Fez muito sentido. Bom, eu confio aqui que a Verónica, minha maravilhosa aluna, como está a ser respeitada no trabalho, pelos resultados. Então, se vivemos mais peso, mais desconforto, mais sensação de injustiça do que leveza, do que fluidez, do que alegria até, é porque provavelmente não está. Provavelmente estás a dar demais. E quem dá demais desequilibra a relação. E ela acaba por enfraquecer e muitos sintomas se apresentam. Insatisfação, conflitos. Sim? Espero ter respondido, Teresa. Mais alguma pergunta? Família, não batemos a nossa meta das 50 pessoas. Como é que é possível? Não podemos cuidar. Exatamente, está aqui a minha mãe a dizer. Se não cuidamos, não podemos cuidar. É exatamente isso. Oh, maravilhosa. É muito desconfortável, diz a Isabel Pinto. Já a frequentar o segundo ano. É isso mesmo, Susana. É sempre camadas a olhar. Não batemos, Inês, beijinha. Não acredito. Acho que não batemos a meta. Opa! Ana Palma é assim. Lidamos com o desconforto. Que bom, Lídia. Um beijo para ti. Maravilhosa, a Marisa Serra. Vou só ver aqui quem está. Família. Paula Barbosa, completamente. Paula, enfermeira linda aí desse lado. Do norte, nortenha. Que bom. Completamente. Eu não sei o que é que queres dizer completamente. Devia ser com algo que eu estava a dizer, não é? Mas eu não vou olhando muito para os comentários, senão eu perco-me um pouco. Maria Clara, que já está aí escrita na certificação, mulher de Deus. Ainda bem, bem-vinda. Tanto sentido. Pessoas novas. Fez sentido? Fez algum sentido? Fátima Vidal. Cristina Amaral. A Verónica, a Ana Isabel. O Nuno Marques. Eu gosto muito de ver homens aqui. Vocês também são muito bem-vindos. Normalmente nós somos a maioria mulheres. Mas temos alunos homens e são muito bem-vindos. Venham mais homens. Aida, grande verdade. Querida, um beijo. Nuno Santos, nós a falarmos em mais homens aqui. Nuno, não sei se estás ainda desse lado. Um beijo para ti. Bom, antes de terminarmos, digam-me só, para quem está de novo ou esteve de novo, fez sentido, diz a Cristina, fez sentido. Oh, mãe! Ai, eu fico emocionada aqui. E depois sempre veio o comentário. Ai, a mentora emocionada. Ela emociona-se no live, algumas vezes ela chora. Pois é, choro mesmo. Bom, minha querida... olha lá, nem sou eu que digo. A Ana Isabel Gomes. Ai, nós temos uma comunidade tão bonita. Vocês são tão maravilhosas, mesmo. Muito grata, querida Vera. Venham para a certificação. É isso. É isso. É isso mesmo. Está? Bom, foi um gosto estar aqui. Eu vou arquivar este live. Vou deixar agora aqui, vou partilhar, mas depois de seguida vou arquivar. Este live não vai ficar disponível. Nós precisamos de respeitar aqui, porque as notícias em muitos canais, de muitas formas, levam-nos para um lugar de medo, levam-nos para um lugar de insegurança, levam-nos para um lugar de ainda mais sobrecarga. Então não se distraiam. Nós somos profundamente distraíveis, todas nós. Então fiquem atentas, porque isso também está a serviço de manter um padrão normalmente de medo. E no medo, eu vivo mais medo. Quanto mais medo eu vivo, mais o medo se apodera de mim. E no medo, eu não prospero. E no medo, eu não me posiciono. E no medo, nada muda. E no medo, eu não honro. Então, não é para correr riscos desmedidos, não é para
mandar tudo para o ar, não é sobre falta de responsabilidade, é sobre um posicionamento num lugar de eu só permito que me chegue aquilo que me faz bem. Eu só fico em lugares, em ambientes, em conteúdos, eu só sigo aquilo que nutre o meu corpo, o meu coração, o meu espírito, a minha alma. Sim, é uma escolha. Isso é uma escolha consciente. Bom, precisamos de pagar os nossos preços também, lidar com os nossos confortos. Por algum motivo o live não fica, não atingimos o nosso número de pessoas aqui estabelecido. E assim seguimos, né? Lidamos com isso, fica para quem esteve aqui e vamos partilhar ao máximo a de domingo, às 21h, porque vamos falar sobre o que não se fala sobre relacionamentos amorosos. Foi uma pergunta de uma querida seguidora e que me leva aqui para um tema dentro dos relacionamentos amorosos, que é um tema gigante, a área dos relacionamentos amorosos, com visão sistémica sempre, e eu vou trazer aqui algo que normalmente não se... Ela fez uma pergunta muito interessante, eu vou trazer aqui a pergunta e trazer aqui algo que mais profundo, claro, aqui não ficamos, né, técnicos de sedução, etc, não vamos falar sobre isso, é importante, também é, mas, enfim, né, não é aqui, não é neste conteúdo, não é nesta página, então aqui nós aprofundamos um pouco mais os temas. Por isso... venham no domingo para nós batermos aí a nossa meta das 50 pessoas. Partilhem. Eu vou, entretanto, colocar no feed o live de domingo. Vocês podem ir lá, encaminhem para outras pessoas, enviem pelos stories, enviem pelo Instagram, peguem e enviem pelo Instagram para que mais pessoas, para nós possamos aqui trazer mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e começar comigo ou de uma outra forma com a qual mais se identifiquem a fazer os seus movimentos, porque quanto mais pessoas fizerem os seus movimentos para o bem, melhor para todos nós, não é? Quanto mais pessoas felizes, menos pessoas se atravessam e menos pessoas prejudicam, muitas vezes, obviamente, sem se dar em conta, a vida de outros, bem? É isso. Um beijo para vocês, foi uma alegria estar aqui convosco, minha querida Elsa. Um beijo até amanhã. E Patrícia Barreto, enfim, este live não vai ficar gravado. E é assim seguimos, teremos com certeza mais oportunidades. Um beijo e até domingo. Bom descanso.